Então, cisto é uma lesão completamente benigna. Você vê lá no laudo, cisto hepático, uma lesão completamente benigna. Geralmente são lesões com a parede bem fina, conteúdo homogêneo, tá? Então, quando eu olho um cisto no exame de imagem, o que eu vejo? Eu vejo uma lesão homogênea, com a parede super fina, eu praticamente não enxergo a parede, mesmo no estudo pós-contraste, ou não vai ter realce, ou vai ter um discretíssimo realce capsular. Geralmente essa lesão não vai realçar no centro dela, ou seja, eu tenho o pré-contraste e o pós-contraste sem um realce significativo. Normalmente a gente só considera que alguma coisa realçou quando ela aumenta 20 unidades pelo menos entre o pré e o pós-contraste. Então aqui ó, aumentou de 2.9 para 7.4, foi bem pouco, não é considerado realce. Isso é só um efeito do fato de ter feito o exame no pós-contraste. Na tomografia, então, o cisto é uma lesão hipodensa, ou seja, pretinha, homogênea. O som tá baixo? Deixa eu ver se o som tá baixo. Alô? Aqui não tá baixo não, gente. Alguém mais tá percebendo o som baixo? Se tiver, fala no chat aí que eu tento corrigir. Mas pra mim tá normal o som aqui, tá? Então vamos lá, ó. No ultrassom, como é que eu vejo um cisto hepático? Eu vejo como uma lesão pretinha também, mas aqui no ultrassom eu chamo de anecoico. Então no ultrassom o pretinho é o anecoico, tá? Então quando eu vejo uma coisa anecoica no ultrassom, praticamente eu não enxergo a parede, mas é bem delimitada. Ela é hipodensa, pretinha na TC e não realça, eu estou diante provavelmente de um cisto, tá? Maravilha. Tá, João, e na ressonância magnética? Eu preciso de ressonância magnética para dizer que o paciente tem cisto hepático? Não, na maioria das vezes não. Por quê? Porque o ultrassom já me diz isso perfeitamente, eu consigo discernir se é um cisto hepático no ultrassom quando eu vejo uma lesão líquida, né? Uma lesão anecoica, parede fina, bem definida. A TC também me diz isso quando eu injeto e aquela lesão focal hipodensa pretinha não realça. Mas se eu precisar da ressonância, ou se por algum motivo eu pedir a ressonância, como é que eu enxergo o cisto hepático na ressonância? Como é que eu não confundo com outras lesões? Gente, olha só, o cisto ele é feito de água, o conteúdo dele é muito aquoso. Então na ressonância o que a gente vai procurar? A gente vai procurar uma lesão com sinal de água. Então a cor no ultrassom é a ecogenicidade, a cor na TC é a densidade. E a cor na ressonância magnética é o sinal. Quando uma coisa tem hipersinal, ela é branca, ela está brilhando. Quando a coisa tem hipossinal, ela é pretinha, ela não está brilhando. Tá? E ela pode na ressonância também ter ausência de sinal, tá? Mas normalmente a gente não vê isso. Então, ó, para eu saber que é cisto, eu tenho que ter uma coisa que tem o mesmo sinal da água. E para mim é muito fácil definir isso porque eu tenho a referência do canal vertebral. Então aqui está a vértebra da coluna e dentro dela aqui, ó, na parte posterior eu tenho o canal vertebral que é preenchido pelo que, gente? Por líquor. Tem a medula ali, ela é banhada em líquor. Líquor é aquoso, é água. Então eu tenho uma lesão aqui no parênquima hepático que tem um sinal elevado, um hipersinal. Gente, a maioria está dizendo que o som tá bom. Checa aí quem tá achando que o som tá baixo, se não é alguma coisa do seu próprio volume. Mas eu vou dar uma aumentadinha aqui no meu microfone também, tá? Dei uma aumentadinha aqui no meu microfone só por via das dúvidas. Mas a maioria tá dizendo que o som tá ok, beleza? Vamos continuar. Então, ó, eu tenho uma lesão aqui que a parede é bem fina, bem fininha. O sinal é igual ao sinal do líquor, ou seja, o mesmo sinal da água. Tanto no T2 a água brilha, por isso que ela está branquinha, quanto no T1. No T1 não brilha, no T1 não brilha quem? A água. Então a água no T1 ela não brilha. Eu olhei aqui para o canal vertebral, tá pretinho, tá com hipossinal. Já aqui, ó, o cisto também, afinal, é o mesmo sinal. Beleza? Então, ó, no T2 a água brilha, lesão cística tem alto sinal em T2, no T1 a água não brilha,
lesão cística no T1 tem baixo sinal, hipossinal. E se eu injeto contraste, que é exatamente essa sequência aqui, ó, eu injeto contraste, a lesão ela não vai realçar. Cisto não vai realçar ou vai realçar muito discretamente na periferia, praticamente imperceptível. Beleza? Vamos continuar? Então, ó, olha só, cisto pode ter vários tamanhos, pode ser enorme assim, pode ser pequenininho, como eu acabei de mostrar, mas o grande segredo é que ele sempre está seguindo o sinal da água. Olha aqui o canal vertebral, ó, líquor brilhando, cisto, que é água brilhando, líquor brilhando, aqui está no plano coronal, cisto, que é água brilhando, líquor pretinho, hipossinal, cisto, pretinho, hipossinal. Injeto contraste, olha aqui a aorta, gente, ó, vértebra aqui, a aorta aqui tá brilhando. Por que ela tá brilhando? Porque eu injetei contraste, né? Ó, aqui era um T1 sem contraste, a aorta não tá brilhando. Aqui é um T1 com contraste, injetei, a aorta brilhou. Mas o cisto continua pretinho, porque o cisto não vai realçar. Porém, nem todo cisto é aquele cisto bonitão, aquele cisto de livro, né? Às vezes o cisto ele vai complicar e às vezes esse paciente vai até sentir dor por causa disso. O cisto, então, ele pode infectar e ele pode até mesmo sangrar. E quando o cisto ele infecta, ele perde as suas características consideradas simples, né? Deixa de ser só água e passa agora a ter conteúdo. Esse conteúdo pode assumir vários aspectos, ele não vai ter um aspecto único. Como vocês podem ver aqui, ó, aquilo que era fácil de identificar, era só ver água mesmo, só ver uma coisa anecoica lá no ultrassom, agora tá heterogênea, né? Tem uma parte anecoica, mas tem também um conteúdo mais amorfo aqui, que fica muito difícil de diferenciar de uma massa. Então nesse caso aqui, quando o cisto é complicado, começa a ser muito difícil diferenciar um cisto verdadeiro de um tumor hepático. E aí a gente começa a precisar de outros exames. A gente precisa da tomografia, a gente precisa da ressonância magnética. Então quando o cisto ele é complicado, é difícil fazer o diagnóstico em apenas um método. Ah, João, mas como é que eu suspeito de cisto complicado? Na maioria das vezes o paciente já conhece que tem a lesão e ele abre um quadro ou de infecção ou um quadro de dor que sugira sangramento. Então dá uma olhada aqui, ó, um cisto aqui, tá? Que tá bem pequenininha essa imagem. Quando a gente vai para o ultrassom, pode ser anecoico simples, mas se complicar, o sangue dentro do cisto ele vai assumir uma ecogenicidade intermediária, ou seja, vai ser um conteúdo hipoecoico, o que vai dificultar muito a diferenciação disso aqui com um tumor. Concorde comigo, olhar para isso aqui no ultrassom é a mesma coisa que olhar para um tumor. Porém, o que acontece? Se eu ligar o Doppler aqui, ó, eu não vou ver o quê? Eu não vou ver vascularização. Então aqui a gente está diante de uma ultrassonografia, aqui também é ultrassonografia, só que aqui o cisto é simples, ele não sangrou, e aqui o cisto sangrou. Beleza? Aqui fica difícil diferenciar de tumor se eu não ligar o Doppler. A mesma coisa aqui na ressonância, dá uma olhada. Eu tenho um cisto aqui, só que olha que curioso, galera. O T1 cisto não brilha, né? Por que esse cisto tá brilhando se isso aqui é um T1? Ou seja, aqui o canal vertebral, ele tá com hipossinal. Por que esse cisto tá com alto sinal? Porque ele sangrou. O sangue na ressonância magnética ele tem várias características de sinal. E o sangue recente, o sangue agudo, ele tende a ter hipersinal, ou seja, ele vai brilhar, mesmo que eu não tenha injetado contraste. Então quando o cisto complica com sangramento, como aqui nessas ressonâncias magnéticas, além dele ter uma característica heterogênea de sinal, no ultrassom também vai ter uma característica mais heterogênea, mas eu consigo ver esse sangue literalmente através da ressonância na sequência T1.